Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Já se fazem quase 2000 anos e Jesus, para a religião, ainda não veio. Passa um acontecimento, eles dizem, agora ele vem. Vem outra tragédia, agora ele está voltando. E nisto vão se tornando poderosos, ricos, os que pregam isto. Os que pregam esta falsa promessa, esse engano aos seus ouvintes. Com isso, os seus ouvintes, a maioria são eleitos de Deus, filhos de Deus no Espírito, não conseguem, não reinam em vida, não conseguem entrar no reino de Deus. É como Jesus nos dias de sua carne disse, nem eles entram, os mestres, os doutores, e também não deixam os fiéis entrarem. E os fiéis ficam a vida toda pagando preço, fazendo barganha, porque o Deus da religião é o Deus da barganha, é o Deus do toma lá da cá, é o Deus do futuro, o Deus da religião. Vamos ler alguns versículos que demonstra, que prova que ele já veio e julgou Israel no ano 70, na primeira era cristã. Romanos capítulo 9, versículo 28, veja o que o apóstolo dos gentios disse, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Paulo disse aos romanos entre 52 e 62, eu vou colocar porque ninguém na verdade sabe a data exata, então vamos colocar do ano 52 ao 62, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Outra passagem, Tiago, para os pregadores que vivem da lei de Moisés, Tiago era um pregador do evangelho da circuncisão. Se você ler Tiago capítulo 1, versículo 1, ele diz, a epístola que ele escreveu foi para as 12 tribos dispersas, ou seja, para os israelitas. Tiago não escreveu para o povo gentil. Para o povo gentil, Deus separou o apóstolo Paulo para pregar a sã doutrina, sem fermento, sem ordenanças, sem mandamentos da lei de Moisés. Então Tiago disse, na sua epístola, capítulo 5, versículo 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor vai demorar. Não, ele disse, pois a vinda do Senhor está próximo. Esse burburinho, esses comentários que Jesus estava voltando, que o juiz estava à porta, era comum naqueles dias. Por quê? Porque eles falavam pelo Espírito, o Consolador já havia sido derramado na vida deles. Então eles falavam pela boca do próprio Deus, alertando aos irmãos para se corrigirem, para se apegarem à verdade, porque o dia estava próximo, o dia do Senhor, o juízo de Deus estava às portas. Desses escritos já se fazem 2000 anos, ou quase 2000 anos, e ainda estão esperando o Filho do Homem vir por sobre as nuvens. Hebreus capítulo 10, versículo 36, vejam que, na minha opinião, quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo, não foi Paulo, foi Apolo, na minha opinião. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Irá demorar ou não vai demorar? Aquele que vem virá e não vai demorar. Então, volto a dizer, esses comentários faziam parte do dia a dia daqueles irmãos.
dizendo que Jesus estava voltando. Não o Cristo, e sim o Jesus, porque quem veio julgar foi o Jesus, o Filho do Homem, que veio como juiz. Julgou e entregou o reino ao Pai, o qual o Pai reina hoje em nosso espírito. É o próprio Pai quem nos ensina, quem nos exorta, quem nos consola. Não é homem, homem nenhum consegue ensinar o seu próximo. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma, não se agradará. Isso aqui não é para nós essa palavra, retroceder, porque os que nasceram depois do ano 70 DC já foram agraciados pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, já estão salvos no espírito, não na carne. A carne volta ao pó. O que volta a Deus, Eclesiastes capítulo 9, é o nosso espírito, é o espírito dos eleitos, é o espírito dos filhos dele, volta para ele. É isso que vai acontecer quando o nosso corpo deitar, tombar. E aqui o escritor de Hebreus ele escreveu para quem? Para os judeus, para os israelitas que estavam saindo da circuncisão da lei de Moisés, estava vindo para a graça de Deus. Então essas advertências que o escritor de Hebreus fazia era para esse povo, para essas pessoas que estavam saindo da lei de Moisés. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Outra passagem que dizia que o tempo estava próximo. O apóstolo João foi preservado vivo para escrever o livro de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Sobre o quê? Sobre o dia do Senhor, capítulo 1, versículo 10, sobre o dia do Senhor que havia chegado, o juízo de Deus havia chegado. Então João foi separado para escrever sobre este juízo e enviar às 7 igrejas da Ásia, não para nós. Esses escritos não foi para o futuro, não foi para os gentios, e sim foi as epístolas, os pergaminhos foi escrito para os anjos das 7 igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem eram os servos? Os anjos, os irmãos que estavam nas 7 igrejas. Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiátira, Filadélfia. Para aqueles irmãos. Dizendo, alertando que havia chegado o dia do Senhor, havia chegado o julgamento de Deus, e para eles evitarem, para eles não virem para Jerusalém, pois o chicote estava estralando. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Então, eles ficam, Jesus vai voltar, Jesus vai vir, quem estiver fora da igreja vai perecer, vai morrer, vai para o inferno. Meu amado, a igreja é o nosso espírito. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo são os eleitos dele, que ele comprou com o seu próprio sangue, não com uma água batismal, não com uma oração de um pastor, de um bispo, nada disso. Cristo nos chamou à liberdade. Cristo tira os eleitos, Cristo tira os que são deles de dentro dos alçapões, de dentro do curral, de dentro do aprisco. Ele tira de dentro dos templos, e os verdadeiros, os que são dele, seguem ele pelo Espírito e pela verdade, seguindo longe, sem ordenanças, sem mandamentos, sem doutrina de homens. É assim que é feito. Eis que venho sem demora. E ele já veio. Ele veio e cumpriu a parousia no ano 70 DC, na primeira era cristã. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir.